Oi pessoal, meu nome é Vitor Fernandes, eu sou do L'Atelier do Vin, uma plataforma sensorial no mundo do vinho. Hoje eu estou trazendo para aqui um papo informal sobre vinho, é claro, um cliente e um grande amigo que é o Carlos Júnior. Prazer, tudo bem, Vitor? Prazer, meu nome é Carlos Júnior, eu sou entusiasta no mundo do vinho. Com muito prazer aqui eu conheci o Vitor, que hoje me ajuda aí nessa descoberta desse novo mundo, do velho mundo, do vinho, e é sempre um prazer estar junto contigo, Vitor, e resenhar de vinho, né? Falar de vinho é sempre muito bom e com quem sabe. A ideia do L'Atelier é justamente juntar pessoas que, como você, têm uma afeição muito grande pelo vinho e que querem conversar sobre vinho, bater papo sobre vinho. Agora me diz uma coisa, curiosidade, a gente nunca conversou. Como é que começou esse teu interesse pelo vinho? Em que momento você falou, eu quero beber vinho, eu quero aprender de vinho? Não, a gente começa a beber vinho novo, né? Uhum. Eu acho que a experiência que a gente tem aqui é completamente diferente da experiência que as pessoas que foram criadas no mundo do vinho, os europeus, conhecem um vinho que é já criança, coloca ali, dizem que vinho é alimento, né? Uhum. E eu considero muito isso, eu acho também isso. Eu gosto de tomar vinho à noite, eu acho que vinho me alimenta. E comecei novo, aquele porre de vinho, aquelas brincadeiras, né? Levando o vinho na brincadeira. E eu comecei a tomar vinho, né? Junto com um tio meu, que começou a me apresentar vinhos que eram vinhos mais secos. Aí comecei a descobrir. E aí comecei pelo reservado, esses vinhos assim. E comecei a identificar, através desses vinhos, o que eu gostava e o que eu não gostava. Na verdade, me incomodava muito. Tanto na minha cabeça, quanto na cabeça das pessoas que estavam à minha volta, de dizer, eu gosto disso e não gosto daquilo. Eu gosto disso e não gosto daquilo. E começou a me surgir muitas dúvidas do que era isso que as pessoas gostavam, do que elas não gostavam, que muitas pessoas não se preocupam. Então, a partir dali, eu comecei a estudar, comecei a me empolgar mais. Mas a pergunta que você me fez, ele tentando ser um pouco mais preciso, tem uns 3 anos que eu venho me aprofundando mais no mundo do vinho. Antes eu era bebedor e agora eu sou entusiasta e sou estudante, né, na área do vinho. O teu caminho é um caminho meio que natural, né? Começa com um vinho mais leve, mais adocicado, né? São os vinhos de mesa, né? Que tem um teor de açúcar maior, e aí você passa para o vinho seco, e aí começa a abrir o leque, né? Agora, interessante é que você falou, você tem 3 anos, né? Eu pensei até que tivesse mais, porque você já tem um conhecimento mais aprofundado, e o que eu noto em você é que você mais ou menos já sabe o que você gosta. Mas você nessa caminhada de 3 anos, você permanece fiel ao que você começou lá atrás ou houve alguma evolução de paladar? Não, você consegue perceber isso? Paladar não retrocede, como você diz, né? Paladar não retrocede nunca. Então, ano passado, são 3 anos, mas ano passado eu baixei um aplicativo chamado ON, né? Tem vários aplicativos, sim. Esse é um 2. E aí eu comecei minha jornada no aplicativo e ano passado eu acredito que eu tenha tomado umas 160, 170 garrafas de vinho. Boa média. Muitas não foram sozinhos, claro. As pessoas, nossa, bebeu muito. Não, muitas foram com amigos, mas a gente passa a registrar aquilo que a gente consome para identificar. Acho que uma forma muito boa da gente aprender sobre vinho é registrar. Então eu tenho algumas pessoas que eu sigo, assim como você, que andam com um caderninho e fazem anotações sobre o vinho, começam a aprender a dar nota para o vinho, que é importante você saber aquilo que você está bebendo e voltar a entender. Se você quer beber aquilo de novo, quer pegar as características daquela uva, daquele vinho e buscar aquelas características em outra garrafa diferente, comparação. Não é ruim quando você bebe por beber. Tem muita gente que fala que vinho é só beber e pronto, né? Não, o negócio é você bota vinho em qualquer copo. Eu acho que não tá aí. Eu encontrei no vinho um prazer. Então eu acho que isso me fez... ritual, né? Isso me fez mergulhar no mundo do vinho. E eu sou aluno agora da ABS, fiz o primeiro período, o primeiro ciclo, né? Estou partindo para o segundo ciclo agora. E agora vai ficar um pouco mais difícil, que aí vem as regiões, sub-regiões, né, do velho mundo, da França, que é só a França. Eu acho que eu demoraria uns 6 meses, 1 ano só estudando. Pelo menos isso, né? Pelo menos, mas é interessante, né? Essa jornada de conhecimento, né? Porque a gente começa pelas uvas. Eu vou falar no universo do Brasil, né? Geralmente você vai ter mais acesso às uvas da América do Sul, e a maioria desses vinhos são monovarietais. Você tem os blends, mas hoje você tem até mais blends, mas começou sempre com monovarietal. E isso cria um dificultador para a gente, porque são poucos monovarietais, né? Você tem 3, 4, 5 uvas só aqui na América do Sul, que são sempre monovarietais. E hoje você tem uma forma maior de blend. Mas quando você vai entrar agora, por exemplo, no Velho Mundo,
A gente estava conversando antes de entrar aqui sobre Itália, etc. Então, você quando pega o mapa da Itália com as produções de uva, etc., você vê que elas transitam em algumas regiões mais, em outras menos. Mas as uvas transitam no país todo. É muito engraçado, né? E isso, para quem está aprendendo, é muito legal. Mas se você for olhar o Brasil, é quase um continente também, né? Então é difícil. Apesar de que a gente tem aquela linha, né, de produção. A linha de baixo, produção, em cima uma coisa nova. Pega o país todo. A Itália, idem, né? Pega o país todo, né? Agora, você falou o negócio da anotação. Outro dia eu fiz um vídeo sobre isso, né? Sobre você criar o seu critério. Porque hoje você tem alguns aplicativos que condicionam você a comprar pela nota deles, o que é uma coisa meio complicada, porque você não sabe exatamente quem está fazendo aquela nota ali. Eu acredito que sejam pessoas, e eu não quero entrar nem no mérito que seja, tem que ser técnico, mais apurado, não, a questão não é essa. Mas se a gente começar a confiar demais no paladar dos outros e não no nosso paladar, é meio nota de Uber, né, que eu chamo, porque você não sabe o que está acontecendo ali, você vê uma nota que ela não tem nenhum nexo com realidade. Quando você faz a sua anotação, seja no N ou mesmo em outros aplicativos, não faz diferença, você registra, tem uma memória do que você bebeu, claro, e você tem a sua percepção. Então, a qualquer tempo você entra ali, bebi ou não bebi? Bebi. Qual foi a sensação que eu tive? Porque você consegue registrar local, com quem que você bebeu, tudo. Você registra tudo. Você registra a acidez, você registra tudo que o vinho tem. Você vê, eu tenho por hábito, quer dizer, eu tenho uma memória boa para vinho. Eu não tenho para a maioria dos açúcares, mas para vinho eu consigo saber até o que eu bebi. Né? Eu sei que eu bebi. Eu, às vezes não lembro onde é que foi, mas eu tenho a sensação disso na minha cabeça. Mas eu sempre fiz essas anotações, sempre. E eu recomendo a todo mundo a mesma coisa. Faça a sua anotação, que é o que você faz. Porque a melhor pessoa para indicar a sua percepção, o seu paladar ou a sua sensação é você. Não, e tem mais, Vitor. Às vezes o que você gosta hoje não é o que você vai gostar amanhã. Então, assim, como a gente falou que o paladar não retrocede, que você gostou, teu gosto hoje é de um vinho, hoje eu gosto muito de Shiraz, então, mas não significa que amanhã eu vou estar com esse paladar, né? Um tempo atrás eu estava gostando muito de vinho americano. E hoje eu tenho percebido que o vinho americano não me desce muito bem pela madeira, né? Que excesso de madeira. Excesso de madeira, e ele deixa a madeira americana, o carvalho americano, deixa o vinho mais adocicado. O tipo de tosta também. Aí começa a ficar meio fresco, né? Não é fresco, você vai evoluindo, Carlos, no paladar. É o que você falou, né? Você evolui no paladar, você começa a ficar crítico de algumas coisas que são massificadas. Então a gente começa a ficar crítico, por que tem tanta madeira? Não é que não possa ter madeira. O excesso de tempo na madeira, e dependendo se é primeiro uso, segundo, terceiro, a tosta, você começa a ficar refém do mesmo paladar. Eu brinco muito o seguinte, tem coisa que se fizer às cegas, é o mesmo paladar. Você mudou, o produtor mudou, mas é a mesma coisa, porque a madeira vai impregnar tanta uva que você não bebe mais a uva, você está bebendo a madeira. E é bom quando você pega um vinho, né? Você pega um Chablis, nossa, é a uva, né? É a uva. Não tem, não é, é a uva, é a pura uva ali, aí o terroir, entra tudo, mas você não tem madeira influenciando no teu paladar. E você começa a perceber, você vai ver isso agora no segundo ciclo, que, eu estou bebendo a uva, é isso aí. É melhor? É a uva. É exatamente, aí o conceito de terroir, Carlos, vai começar a influenciar muito. Porque quando você consegue esconder algum tipo de imperfeição da uva ou da safra com a madeira... Não só a madeira, você coloca as leveduras ali, que você coloca uma quantidade, né? Tem levedura específica para vinho, Malbec, argentino e tal, tem aquela especificação. E aí as leveduras, as próprias leveduras artificiais ali, né? Que você coloca, não sei se se chama artificial mesmo, mas que você coloca e introduz ali, elas acabam te trazendo uma enganação do que é, de fato, o terroir. Vai escondendo, é isso. Vai escondendo o terroir. Então, hoje, quando se fala de velho mundo, aí todo mundo fala, mas você fala muito de velho mundo e tal. Existe um respeito ao terroir. A denominação de origem, ela garante ali o tipo, inclusive o tipo de levedura. Só tipo pode ser dali, só pode ser daquela maneira. Tem vinho que é orgânico, natural, e aí, e quando você vai conhecendo, você fala, vinho natural, vinho orgânico não presta, mas vários vinhos desses mais famosos da Europa aí, eles são vinhos orgânicos, são vinhos naturais, são vinhos muito conhecidos. Não significa que são unanimidades, mas a que você estava falando eu acho muito interessante, que você falou sobre o modo de produção e tudo mais, as notas que esses vinhos recebem, até mesmo os críticos, a gente tem que entender qual o crítico que mais se assemelha, né, com o seu paladar, porque tem isso, às vezes o crítico está ali e vai, cara, esse crítico aqui me representa, esse crítico não me representa. E o Maceto é um vinho caríssimo, de 22, 25 mil reais, ele é um vinho IGT, ele não é nem denominação de origem, não é nem AOC, é excepcional. DOC, né, porque ele é excepcional.
excepcional. Excepcional. E é um vinho que é IGT. É um vinho isso que é... aí. Esse negócio dos Cristo, você falou, você tocou num ponto que eu uso sempre como exemplo nas degustações lá. É um vinho italiano. Não tem por que eu dizer o nome, não vou dizer o nome, nem o nome do Cristo. Mas ele pontuou com 99 pontos. E eu brinco muito o seguinte, exatamente o que você tirou de 100 para dar 99 neste vinho? Eu tinha vontade de conversar com ele. Tenta me convencer aonde você tirou esse ponto. Qual é o detalhe que você conseguiu perceber para ser 99? Agora, coincidentemente, o vinho é italiano, tá? E o Cristo é italiano. Mas ele deu 99 pontos. Aí eu sou suspeito, mas hoje... Para você seria que nota esse vinho específico? 90 está bem dado. 90 também é um grande vinho, etc. Mas 90 está bem dado. E 90 já é uma grande nota. É que às vezes as pessoas perseguem o 100, né? Não, você porque depende de safra, depende de uva, depende de uma série de coisas. Você dá uma nota ali, principalmente nessa percepção, você tem que ter seus critérios, mas é comparando alguma coisa com outra coisa. Então, de repente, na percepção dele, 100 seria aquele vinho que ele tomou, porque eu acho que isso que você acabou de falar. 99 é uma nota muito alta. Nossa, porque está muito próximo de 100. 90 está dentro do quadrado excepcional. Exatamente. Acho que um vinho 100, teoricamente... Isso ainda, é retocável. Acho que não existe. Ele ainda não existe. Porque, além do vinho, você tem a safra, você tem um momento onde ele vai estar no ápice. Então, assim, o cara provou um vinho que tem 5 anos. Caramba, e esse vinho daqui a 20 anos? Se ele anota 100 agora, daqui a 20 anos ele vai ser nota o quê? 1000? Nós vamos entrar no conceito de você abrir esses grandes vinhos antes. Né? É um pouco criminoso, né? Porque você não consegue ter toda a potência daquele vinho. E você está abrindo por abrir. Então tem vinhos que você fala, você não tem que abrir antes de 30 anos, de 20 anos, porque ele não chegou nem na parte, no terço maior de crescimento dele. Você está abrindo antes. Vale a pena? Aí fica aquele negócio, você vai abrir a mesma coisa que um vinho menor, porque ele está preso. Mesmo que você passe ele num decanter para ele ficar um pouco mais, né, ele tentar abrir mais, não é a mesma coisa que você abrir um vinho pronto. Um vinho pronto é uma coisa, um vinho que você vai aprontar é outra. Um vinho pronto está pronto. Você bebe e fala, não vai além disso e está ótimo, está excepcional. É diferente você pegar um vinho mais jovem, que poderia estar com muito mais tempo, se você tivesse comprado ele mais velho ou estivesse esperando, porque ele vai abrir de forma artificial. É isso aí. E não de forma natural. Vai dar uma bomba de oxigênio nele ali. Você vai oxigenar dele, você vai começar a transformar aquele vinho por causa do ar. É diferente dele se transformar numa garrafa, né? Eu tenho amigos, Vitor, que falam assim, não, vinho eu não quero saber, vinho eu abro e bebo mesmo. Cara, é um investimento que você está fazendo, você está jogando dinheiro fora e uma baita de uma experiência. Eu acredito muito na história do vinho. Cada garrafa tem uma história. Teve um tempo atrás eu estava colecionando garrafas com numeração, garrafas numeradas, né? Porque aquela garrafa, ela partiu de uma barrica... dentro daquela barrica ali, vamos colocar que tem 300 garrafas retiradas de uma barrica de 220 litros ali, mais ou menos. Acho que a conta é mais ou menos essa. Né? E ali tem 300 garrafas tiradas ali. Cara, essa é uma garrafa de 300. Então tem outras 299 Cada que talvez garrafa é uma história. É uma história. É verdade. E aí tu pega uma história daquela que foi construída para ser tomada daqui a 20 anos, às vezes até mais. Você abre essa garrafa agora para beber, você está tomando um vinho. Você não está vivendo uma experiência. Vinho então, tempo, é um ritual, Carlos. Vinho não tem pressa. Você não pode ter muita pressa em alguns casos. Por isso que você tem 95% dos vinhos, 90%, é vinho imediato. O que é o vinho imediato? É um vinho que você não tem que esperar. Ele vai durar 5 anos, 6, estourando 8, 10, aí, dependendo se é um vinho melhor, etc. Mas em se tratando de vinho, é pouco tempo. Eu não posso pegar um Maceto, ou um Lepin, ou um Petrus, ou enfim, qualquer um desses grandes vinhos, Cheval Blanc, e abrir antes de 15, 20 anos. Eu estou perdendo, não é que eu não posso abrir. Na verdade, eu estou deliberadamente matando o vinho. Eu faço porque eu quero. E tem garrafas que, às vezes, você pega uma garrafa 95 de um grande vinho desse, e quando você abre, você fala assim, puxa, eu podia esperar mais 5 anos. Não, e o cara que ele ainda está rico, vivo. No 95, né? Ele está vivo ainda. Você fala, gente, não era para isso. 30 anos, você fala, gente, porra, abri antes. E abriu, você tem que beber. Mas você sente o seguinte, era só esperar mais 5 anos, 6 anos, 8 anos e beber ele no ápice dele. Não, vou te dizer mais, Vitor. Tem muita gente que quer ostentar e mostrar que é rico abrindo um Petrus. Compra um Petrus antigo. Quer mostrar que é rico? Compra um Petrus. Na época eu conheci um cara que ele falou o seguinte, eu não tenho mais tempo para comprar vinho para guardar.
eu não tenho mais vida para isso. Eu só compro vinho pronto para beber. Então, você tá falando com uma pessoa que pensa isso. Eu penso isso há 10 anos. Eu tenho uma adega e que eu faço comércio disso, mas eu faço uso desses vinhos. Eu vou regularmente trazer, porque eu não tenho tempo mais de vida útil para eu esperar 20, 30 anos. Então eu vou e pego 82, 61, 67, 90. Eu pego o que tem de velho e trago. Por quê? Não só para vender, mas para eu tomar também. E aí sou eu que quero, é o meu produto. Eu deixo ele na adega separado, são todos separados, mas é porque eu já sei quanto tempo ele vai durar. Raramente eu pego um vinho ali morto. Não vou. Eu abri um agora com 66 anos, com a minha idade, no meu aniversário, e estava perfeito. É lógico que você abre, ele bebe e acabou. Ele não dura 50 minutos, uma hora. Ele vai desaparecer. Mas quando você abre, você fala, nossa, ele está vivo ainda, 66 anos depois. Entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta, Vitor. Eu sempre quis fazer essa pergunta, porque existe diferença entre garrafa de 750, garrafa de Magnum, Double Magnum e tal. E a questão da rolha. Como que funciona a oxigenação para esses vinhos? Por que a gente fala que esse vinho dura 20, dura 30, dura 40 anos? Como é que funciona a oxigenação dele com a rolha? Quanto maior a garrafa, mais tempo ele vai durar. Se você está envelhecendo um vinho, por exemplo, supor que ele atinge o ápice com 40 anos numa Butelli, né, de 750 mililitros, na Magnum tem uma duração maior, na Double Magnum vai subindo. Nas maiores, de 15, 30 litros, porque a quantidade de ar é muito pequena para a quantidade de líquido. Então, mesmo que haja a microoxigenação, a influência é menor. Então, quanto maior a garrafa, mais tempo ele vai durar. A passagem de oxigênio e a quantidade de ar que tem dentro é a mesma para todas as garrafas? Para todas as garrafas, entendeu? Você vai ter uma variação muito pequena de ar para a quantidade de líquido que é muito maior. Então, sempre dura mais. Agora, em abril, eu estava num local que as garrafas, a menor tinha 6 litros, todas eram grandes. E você sente, eram vinhos 90, 95, o vinho está jovem. Porque o que acontece? Você tem muito líquido e pouco ar. A rolha vai microoxigenar? Vai, é para isso que ela serve. Então, isso é uma discussão do screw cap. É vagabundo, né? Não, a screw cap ela veda de tal forma que não entra mais nada. Tudo que está ali dentro fica. Eu disseram que tem um screw cap agora que passa oxigênio, tecnologia. Eu não acredito nisso. Eu também não. Eu não tenho informação disso aí. A rolha eu sei que vai acontecer. E ela, para acontecer, ela tem que estar na posição deitada ou inclinada, porque ela tem que estar com um pouco de umidade para que ela tenha o movimento dela para poder passar o mínimo possível de ar para dentro. Se você estiver em pé, ela vai ressecar, claro que você tem álcool, vapor, e você tem ela em pé, ela resseca. Resseca o bico. A pior sensação é quando você pega a cápsula e gira, ela está solta. Aí você fala, ih, babou. Você quando puxa ela inteira a cápsula e você vê que a rolha está meio murcha na borda, provavelmente o vinho ele já tem um nível de oxidação maior, porque passou ar. Isso é condicionamento errado, que é o maior problema que eu vejo para compra de garrafas antigas. Essa semana que passou, mandaram para mim umas 20 garrafas de alguém aqui que achou em algum lugar. E eu estava vendo o nível de líquido, né, que é onde você vê também um indicativo de evaporação. Você tem o pescoço e tem o ombro, né? Até a base do pescoço da garrafa, né? Vai. Começou a entrar no ombro e essas estavam bem, que eu brinco muito, bem aqui no ombro, bem na Mas ela vai perdendo líquido. Vai perdendo líquido. Isso quer dizer que você perdeu álcool por oxigenação. Ela foi embora, evaporou. Então, quando perde líquido, significa que... Você teve uma... má conservação. Provavelmente você teve uma conservação. Complicado. Então eu falei para a pessoa, olha, além de não serem rótulos, nem safras... Para mim isso era natural, tá? Para mim isso era normal. Não, vai perder, normal perder, mas você tem uma perda que ela é muito calculada. Então isso diz o acondicionamento do vinho antigo, você tem que ter origem. Eu, por exemplo, eu tenho só 2 fornecedores, não tenho mais que isso. Por quê? Porque eu sei de onde é que está vindo. Eu conheço o profissional, né, francês, etc. Ele vai pessoalmente buscar. E ele nunca, eu até hoje eu compro com ele há mais de 10 anos, uns 15 anos, e ele nunca me deu uma garrafa ruim, nunca. E como é que funciona esse transporte de lá para cá? Você falando de vinho europeu que vem para o Brasil? Você, dependendo do local que você tiver, principalmente em Bordeaux, etc., a quantidade de garrafa você pode mandar com bagagem desacompanhada, você vai pagar os impostos, etc. Não, eu digo para... Acondiciona, normal. Eu boto numa embalagem de então, quando você traz, estou falando que esses vinhos são importados para cá. Importados. Não corre o risco deles perderem no transporte de navio e tudo mais,
Não, eu quando mando de avião, seja 20, 30 garrafas, eu mando como bagagem desacompanhada, né? E eu mando elas vêm numa caixa grande de isopor, que você enfia ela ali dentro, o vinho sofre, não tem jeito, tá, cara? Ele vem batendo, etc. Tanto é que você chega em casa, você tem que deixar dentro da adega deitado ali pelo menos uma semana para ele acalmar, né? Isso. Temperatura, existe uma coisa que se chama de doença do vinho, né? Doença do transporte, né? E como é que funciona isso? Por exemplo, porque eu tinha Quanto dúvida... mais antigo, meu amigo, é calor, é tudo, não tem jeito. Eu tinha dúvida do seguinte, eu vim aqui na sua adega, comprei um vinho, deixei no carro, andei, vamos supor, fiz compra e tudo mais, fiquei 2, 3 horas, peguei um vinho e levei. Tô viajando, vou pra, sei lá, Búzios, né? Vou passear em Búzios. 3 horas de carro. Eu peguei o vinho, botei no carro, dirigi 3 horas com ele, sacudindo, balançando. Cheguei lá, eu posso botar o vinho e abrir o vinho? Não deve. Eu deixaria pelo menos ele um dia numa adega para ele acalmar, né? A molécula voltar para o lugar e refrigerar. Porque aí você traz ele, é como se fosse uma carne que você sela, né? Você não corta ela, você deixa ela descansar. Quando você deixa ela descansar, todo o suco dela concentra. Se você for cortar, ela vai sangrar. Por isso sangra porque você não esperou o tempo dela ficar, de as moléculas voltarem para o lugar. Vinho você tem que ser tratado do mesmo jeito, você tem que deixar na adega. Esses vinhos antigos, Carla, normalmente eu procuro um restaurante que eu possa deixar o vinho, por exemplo, se eu sei que eu vou tomar no sábado, esses mais antigos, eu levo numa quinta, deixo em pé na adega. Por que isso? Para ele acalmar e descer o sedimento, que você sacode. Então, ele tem sedimento. Porque o pigmento vem da cor do vinho, etc. Ele vai perdendo, esse sedimento é amargo. Então eu tenho que deixar descer. E para servir, tem que ser uma pessoa que entenda. Ele tem que trazer a garrafa em pé, abrir em pé, virar com todo o cuidado, porque se a borra passar, a experiência fica ruim, o vinho fica turvo. Não sei se você já abriu uma garrafa de vinho Bouchonnet, né? Além do nariz. Né? Graças a Deus, ainda não. É normal, acontece. Eu sei. Acontece. Mas a característica é estar turvo, ele fica turvo. Você não precisa nem cheirar, você olha o vinho na cor, na taça, e fala, tá turvo. Tá turvo geralmente é Bouchonnet, porque é um vinho novo, não pode estar turvo. Deixa eu te fazer outra pergunta. Eu vou te fazer várias perguntas. Posso fazer uma sequência de perguntas? Vontade. É o seguinte, muitas pessoas acham que o vinho ele estraga, ele fica Bouchonnet, que ele estraga. Ele não faz mal para ninguém, a sua experiência fica ruim. Então nenhum tipo de defeito do vinho vai matar alguém, vai fazer mal para alguém, dar dor de barriga, nada disso. Ele só simplesmente estraga a experiência. Eu abri recentemente na loja, eu recolhi. Era um barbaresco, novo, e quando eu botei, não foi eu que abri, foi a funcionária, e depois eu até fiquei muito feliz que eu perguntei, você não notou? Ela falou assim, notei, mas eu fiquei sem jeito de falar, porque você nota pela rolha. Quando eu botei na minha taça, eu olhei e falei, Bouchonnet, porque ele estava opaco. Quando eu botei no nariz, eu falei, Bouchonnet. Na hora, papelão você molhado, sente, né? Papelão molhado, meia molhada, toalha molhada, é um cheiro bem característico. E ele estava com a cor turva. Então são defeitos. Vai me matar? Não posso beber a garrafa inteira, não vai fazer nada a mim. Só é a experiência ruim. O Bouchonnet, ele... Como é que você consegue identificar o Bouchonnet antes de abrir a garrafa? Não tem. E o Bouchonnet, eu estava estudando, né? Que existem diferentes tipos de rolha. Como é que chama? O aglomerado. Microaglomerado, aglomerado, é a rolha mesmo de cortiça. Ele só dá na rolha de cortiça, né? A rolha de aglomerado porque os outros são tratados. A rolha de cortiça, se ela não for tratada, fica sujeito a você ter um problema de Bouchonnet, por não ser tratado. Os outros não, porque você não vai encontrar na rolha plástica isso, nem em forma de compactação, etc. Você trata aquilo tudo ali. E aí você não tem o efeito do Bouchonnet nela. Mas é um defeito assim, você pode tomar. A experiência não é boa. Uma vez me pediram para analisar um vinho, eu quando identifiquei, eu falei, não posso analisar. Não, força uma barra. Eu falei, não posso, o vinho tem um defeito, eu vou botar que ele tem um defeito. A partir do momento que ele tem um defeito, qualquer análise é defeituosa. A característica perdeu, não tenho nariz, eu não vou ter boca. O que você quer que eu analise? A cor é turva. Pô, isso é absurdo, não tem que analisar. Mas forçaram a barra, era um grande importador, queria que analisasse. Eu falei, não vou. E o que é o Bouchonnet? Você tem dentro do composto da rolha, tá? Um defeito que ele vai entrando em contato com o vinho, quando você vira, ele passa, esse organismo passa ali para dentro. Um fungo, tipo. Um fungo. E aí ele vai passar e vai fazer o estrago que ele tem que fazer, ele está vivo. Ele está vivo ali dentro. Acontece, e olha, você fala, Vitor, acontece no vinho antigo? Não, acontece nos vinhos novos. Eu já abri olha, nos últimos 3 anos, já abri 3 garrafas assim. E todos novos, tá? Novos, de 2023, então, independente 2022. de ser vinho branco, tinto, Chirá, Cabernet, é a rolha. Branco também fica Bouchonnet? Eu só abri hoje em tinto.
Eu nunca abri, engraçado. Você falou agora, eu falei, ué, nunca abri. Porque eu imagino um cheiro de rolha, porque o cheiro de papelão molhado, que dizem, eu nunca senti. Eu já peguei um vinho com defeito uma vez, só fazendo um adendo aqui. Peguei um vinho com defeito uma vez que tinha um aroma de amendoim torrado, queimado, sabe? Um amendoim Oxida torrado, demais, né? oxidado. E eu já tinha tido uma experiência nesse vinho, vou te falar, Pequenas Produções. Era um vinho, era o Dom. Excelente vinho. América do Sul. Você é meio crítico, né? Não sou crítico não, mas você lembrou, será que aqui tem isso também? Eu nunca peguei, todos que eu peguei foram do Velho Mundo, todos que eu peguei até hoje. Você viu, eu peguei Itália, já peguei França. Não, peguei esse foi oxidado, então oxidado. E aí eu abri um Dom, tinha tomado um Dom 2 semanas antes em casa, maravilhoso, comprei um Dom, outro. E aí ele veio com esse problema, eu falei, cara, e eu fiquei com muita vergonha, porque eu tava na frente de vários amigos, abri um vinho que ele é de qualidade muito boa, que tinha tomado, tinha gostado bastante. E quando. Muito boa, relativo, né? Qualidade boa. E aí todo mundo provou, falou assim, aquela brincadeira, sinto isso, e só sentia circuito queimado. Não, circuito queimado. E como ninguém conhecia o vinho, eu fiquei com vergonha de relatar. Mas perceberam ou não? Perceberam circuito, amendoim. Mas perceberam amendoim, mas aquele aroma de circuito queimado. Mas perceberam como defeito ou como só uma característica? Eles perceberam. Eu vou te passar. 99% das pessoas, o Vitor, não estão preparadas para isso. Então, há 9 meses atrás, 10, sei lá, eu estava um importador me chamou fazendo uma degustação só de champanhe, né? E ele fez uma escala até a Grand Cuvée. E o primeiro que veio para mim, eu botei no nariz a taça, falei, estranho, tá com defeito. Botei na boca, defeito, empurrei, eu olhei para a mesa inteira tomou negócio. E continuou, me deu o segundo champanhe, eu bebi, o terceiro, o quarto e tal, normal. Mas o primeiro eu empurrei. Nisso veio o representante, o francês, né, da cave, né, do produtor, e perguntou para mim, você não gostou do primeiro champanhe? Eu falei, não se trata de gostar, ele está com defeito. Eu falei, o senhor já provou? Ele falou assim, não provei. Aí peguei a minha taça e empurrei para ele. Ele bebeu, eu falei, mas está com defeito. Eu falei, mas aparentemente as 20 pessoas que estão aqui gostaram. Só eu e o senhor que notamos isso. Mas eu vou mandar trocar. Agora todo mundo já bebeu, esquece isso. Por isso que eu te perguntei se eles provaram e não perceberam como defeito, e sim como uma característica, vai embora. Carlos, você com o tempo você vai ficar chato. O que é o chato? Chato com você, não é com a bebida nem com as pessoas. Porque você vai começar a não querer mais algumas situações. Você vai dizer, não me interessa isso, me interessa aquilo. É o que eu brinco muito. Para beber, por beber, compra um vinho de R$40. Não faz diferença. Já que você está bebendo álcool, beba qualquer coisa. Mas se você se dispõe e você está investindo no teu conhecimento, você vai ter que ficar crítico. Não tem jeito. Você vai começar a ficar chato no bom sentido, porque você não quer mais isso, não quero mais isso. Esse está ruim, esse está bom. Isso não me agrada nessa situação, não naquela. Você começa a fazer na sua cabeça um mapa de situações e vinhos. O que é melhor aqui, o que é pior ali, não sei lá o que. Isso vai ser uma coisa automática. Hoje, para você, ainda está meio na marcha manual, mas você continuando, fica automático. Daqui a pouco você vai falar, isso eu não quero, isso eu quero. É melhor isso aqui do que aquilo dali. Esse produtor não me interessa agora, me interessa aquele dali. Naturalmente. Não, a gente estava conversando aqui, antes de começar a bater o papo aqui no podcast, vocês perguntaram assim, que uva que você prefere? Eu comentei agora que eu gosto muito da Shiraz, que é a que eu gosto no momento. E antigamente eu tinha um preconceito, você falou sobre varietal. Que tem aqui muito no Brasil, né? Geralmente são vinhos varietais. E eu tinha preconceito com blend. E eu te digo que tudo que eu vivi, por isso que eu vejo os meus amigos, as pessoas que estão próximas, todo mundo vivendo a mesma coisa que eu já vivi lá atrás, que é o preconceito no blend. Eu achar que o blend não traz as características... Falta de capacidade ainda de perceber. Você já está num degrau bem acima, na escada você já subiu bastante. Então, você hoje entende que o blend, na verdade, é uma arte pura. É uma arte. Você pegar 3, 4, 5 uvas, os percentuais diferentes, colheita diferente, maturação diferente, vinificação diferente, juntar isso e sair alguma coisa boa, isso é pura arte. Tanta forma de produção de vinho, e você identificar a forma como esse vinho foi produzido, a forma como ele foi feito o blend, até mesmo se as uvas são da mesma safra, são safras diferentes e tudo mais. E o que eu identifiquei? Que eu passei a perceber que é muito mais fácil, muito mais fácil. Isso é muito relativo também. Tudo que a gente fala de vinho é relativo. Mas se sou produtor de vinho, se sou produtor, e eu vou produzir, eu tenho lá um Cabernet, uma Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, uma Merlot, vamos supor que eu tenho um corte bordalês ali. Se eu produzir um varietal
de Cabernet Franc, um varietal de Cabernet Sauvignon e um varietal de Merlot, eu posso entregar 3 vinhos não tão bons, mas eu posso fazer um blend maravilhoso, porque eu posso pegar características desses vinhos que não são boas, colocar, de repente coloco um pouco mais de fruta do Cabernet Franc no Merlot, eu consigo camuflar alguns problemas do vinho através do blend. Por exemplo, você falou de Corte Baudelaire. Às vezes você tem uma Cabernet Sauvignon, que é uma uva muito possante, e a Merlot, ela usa... Eu brinco muito que a Merlot é uma lixa, né? Uhum. Ela entra para parar as arestas das grandes fortalezas, ela vai aparando. E às vezes você tem uma produção de Cabernet Sauvignon muito forte, muito vibrante, muito rica, etc. E a Merlot, ela entra para justamente tornar aquilo dali palatável. Então ela vai juntar. Não é simples você misturar isso tudo e tornar isso um grande vinho. Por isso que, às vezes, o monovarietal não é que ele seja mais simples. Comparado a um blend, porque você ou acerta ou não acerta, que não tem... Você fez, só tem uma uva, só tem uma safra, acabou. É aquilo dali. Bom ou ruim, é aquilo dali. Quando você tem a variedade de uva, você faz blend, você consegue arrumar. Eu vou botar isso com aquilo, vou fazer... E ele vai fazendo teste até que ele diz, agora tá legal. Agora tá bom, mas isso é uma arte. Então eu acho o seguinte, dependendo do seu estado evolutivo de conhecimento e de querer entender o vinho, que não é só você aprender, você tem que querer entender como aquilo funciona. Você vai largando um pouco, e tudo tem momento, mas você vai dando valor à blend. É uma arte. Não invalida o monovarietal, claro. Não é essa a questão, mas você vai dizer, não, o cara realmente é um artista aqui, que o cara conseguiu fazer uma coisa impressionante, maravilhosa. Tanto é que quando você fala nos super toscanos, é isso, né? Você misturou e falou, funciona, a uva não é italiana. Eu sei, mas ela é de um terroir italiano, então ela é italiana sim, entre aspas, ela não foi criada na Itália, mas o cara trouxe, a uva se adaptou, ele soube cultivar a uva, juntou 2 uvas, por exemplo, ou 3 uvas francesas e fez um grande vinho. Mérito dele. É uma das maiores identidades de vinho, né? Porque o cara chegou ali, não tinha, não, quer dizer, não era tradicional daquela região, aquelas uvas, e o cara fez o vinho e fez um vinho bom, e ele entendeu que ele poderia fazer um vinho bom diferente de tudo. Ele criou uma prateleira, né, na Itália. E você vê, a Itália, a variedade de uvas é muito grande, e eles têm muito monovarietal bom que a maioria do público aqui desconhece, não é que não tem acesso, está no mercado, mas a massificação mercadológica, né, de América do Sul impede que ele prove. Você não consegue beber, porque você se nega a querer beber uma uva da Sicília. Você falou que vai viajar agora para a Itália, etc. Bom, mas a Nero d'Avola é uma uva maravilhosa. Você tem uvas brancas na Sicília espetaculares, mas pouco chega aqui. Se chega, não sai, porque você tem meio que um império mercadológico da Chardonnay. E aí você, mas eu vou beber isso? Vai. Tem uma uva que eu brinco muito, uma uva, eu até falei Sicília, uva branca, me lembrei. Uma uva chamada Grilo, né, que ela só dá na Sicília. A maioria dela vem da Sicília, que é Grilo com 2 L's, né? É espetacular. Quem bebe se apaixona. Ela tem um amarelo vibrante, bonito, dourado, né? E uma garrafa feia, gordinha, branca. Você olhando a garrafa, fala, isso não vai dar certo. Quando você prova, você fala, pô, mas eu estou bebendo um negócio legal aqui. Como tem regiões que você agora vai pegar velho mundo lá, eu brinco muito o seguinte, eu tenho investido muito em Languedoc, porque Languedoc para mim é o patinho feio da França. Ninguém dá valor, mas é um bom vinho, bom para muito bom, num preço acessível. Ele só não leva o selo de Bordeaux, da Borgonha, da Alsácia, de Champagne, de Chablis, mas ele é um bom vinho sim. São vinhos que você tem que beber de olho fechado para poder perceber, e a maioria deles não passa em madeira, são vinhos interessantes saber, mas existe uma briga. A pessoa olha, pô, mas eu vou tomar Languedoc. Eu falei, pô, mas dá uma chance, né? Beba. O máximo que você pode fazer, eu falei, não gostei. Você vê, as pessoas, tem gente que fala assim, eu só gosto dessa uva, ou eu não gosto dessa uva. Cara, tem mais de 10 mil tipos de uvas diferentes. E a pessoa ela se atreve a dizer que só gosta disso, ou só gosta daquilo, ou não gosta. Ou não gosta. Porque às vezes não gosta de um Shiraz, mas um Shiraz australiano é diferente de um Shiraz francês. Eu faço uma degustação enológica, eu pego Shiraz de 3 países, 3 continentes, né? É completamente diferente. Eu participei dessa degustação. É isso aí. É completamente diferente. Então, não é que você não goste ou goste. Cada terroir tem uma característica, né? Talvez você se adapte melhor à Austrália, talvez você se adapte melhor. Tem um Shiraz em Portugal maravilhoso. Mas, assim, comparado à França, aí você já... Peraí, né? Você pega já uma região mais nobre e tal, mas você não pode fechar a questão, né? Não tem como você fechar a questão. É o que você disse, são 10 mil uvas, 5 mil castas de verdade. O resto é variação. Mas é muita uva.
Então, se você pensar em 5 mil castas, toma a vida toda. Você não toma a vida toda. Né? E você, normalmente, tem aparecido bastante isso, de repente ressurge uma uva, alguém acha, e vamos investir nessa uva. E aí começa a ter uva. Portugal está fazendo muito isso. Ele aparece com uma uva, até 15 anos atrás, 10, a baga, ninguém falava da baga. E aí agora você tem bastante vinho com a uva baga, que é uma uva maravilhosa. E você tem outras pessoas descobrindo algumas uvas, você fala, pô, de onde é que surgiu isso? Não, sempre teve, sempre teve. Só que, por questões de mercado, de marketing, elas vão sendo largadas, como no Chile, eu uso muito de exemplo a Carmené, que a Carmené é uma uva nova no Chile, de 97, 98, sei lá, até 2000. É uma uva que tem 25 anos de mercado. E você tinha a uva País, que é quase uma Pinot Noir, né? Que era quem tomava conta do Chile, era a uva País. Hoje a uva País está largada. E eu tenho uva País lá, porque eu acho legal, eu acho bacana, é uma uva interessante. Você comentou ainda há pouco aqui, assim, Vitor, eu estou numa fase que eu gosto da uva tal e tal. Outro dia me perguntaram, Vitor, qual sua uva? Eu falei, cara, eu estou num momento que, para mim, sendo vinho, eu bebo. Eu vou dar chance para todo mundo, até que aquele produtor me prove que não vale a pena. Ou a safra, etc. Mas eu abro para tudo. Como me perguntam, Vitor, qual vinho que você mais gosta? Não tem, meu amigo. Você falou disso aí, Vitor, eu lembrei quando eu comecei. Né, que vinho que eu comecei a gostar de vinho. Gostar mesmo. Foi com a minha esposa e foi muito fácil para a mulher tomar Pinot Noir. Isso. Uma mulher que está começando Pinot Noir. São uvas e uma mais coisa leves, que eu pensando nisso aqui agora, você falando, eu falei, cara, eu acho que a primeira uva que eu gostei foi Pinot Noir. Eu acho que a última da minha vida que eu vou gostar, porque a Pinot Noir é uma uva muito fácil de beber, mas também muito complexa. Extremamente complexa para se plantar, se tratar e se beber. Então, assim, os vinhos os mais caros que tem são de Pinot Noir. Eu falei assim, então se eu for evoluindo e tiver dinheiro para tal, eu espero terminar no Pinot Noir. Terminar tomando, degustando maravilhosos Pinot Noirs. Então, pensei nisso. Acho que a minha uva de começo, de paixão, foi o Pinot e acho que... O que eu aconselho para as pessoas que querem começar a beber vinho, filho, não comece nunca por uvas muito fortes, porque elas podem, na verdade, estragar a sua sensação. Comece sempre com uvas mais brandas, para você se acostumar com vinho seco. Eu dou sempre exemplo de Gamay, Pinot Noir, São Giovese em alguns casos, para você poder crescer. Aí eu estou firme, entendi qual é o jogo, aí eu vou subindo em corpo. Porque se você começar... Garnache, né? Também. Isso. Se você começar por corpo muito forte, muito pesado, primeiro que vai criar a sensação que aquilo é vinho. E o que tem abaixo é tudo, não é vinho. Eu já tive cliente que falou, essa uva para mim não tem alma. Porque aí que eu fui entender, era um português do norte que bebia Touriga Nacional. Então, para ele, qualquer coisa mais branda que Touriga Nacional, que é uma uva muito forte, ele não aceita, porque não tem alma. Eu entendi o conceito de alma, porque não era igual a Touriga Nacional. Quer dizer, isso é um conceito que fica na cabeça da pessoa, mas ele não quis abrir. Você falou, eu comecei por essa e eu pretendo terminar com essa. Se você atingir os grandes vinhos da Borgonha, tintos, nossa, é o topo do planeta, é lá em cima, é o Everest dobrado, porque são coisas tão encantadoras, tão ricas, né? E é uma uva, cara, as pessoas pensam que é simples, não é. É uma das uvas mais difíceis de se dominar, é a Pinot Noir, entendeu? Por causa de clima, ela é muito sensível, a pele é muito fina. O que é importante para um clima? Eu sei que tem vários tipos de uvas diferentes, mais de 10 mil tipos de uvas diferentes, e cada uva tem a sua predileção de clima. Mas normalmente são sol, insolação de sol, em regiões muito altas, que o sol incide ali de forma com menos interferência, né, de atmosfera. E como é que se chama mesmo essa diferença climática? Eu esqueci o nome dessa... amplitude térmica. Amplitude térmica, né? Muito grande. Normalmente as uvas precisam disso? Todas? Uva precisa, como todo vegetal, tem que ter sol, né? Você tem que ter a dosagem de umidade, de chuva, isso tudo muito certo para ela não ficar muito frouxa. O que é uva frouxa? Uva é um vegetal, é uma planta muito interessante. Ela precisa se esforçar. Né? É como se fosse um halterofilista, né? Ele só cria músculo se ele fizer força. A uva é a mesma coisa. Ela precisa se esforçar para achar alimento, para achar água. Quanto mais moleza você der para ela, mais ela relaxa. Quanto mais caixa ela tiver, mais ela relaxa. Então, você trata isso no Velho Mundo de forma diferente na América do Sul. Lá eles cortam nesses grandes vinhedos, porque eu quero ter uma produção menor, não é só por causa de preço, é qualidade. Por quê?
tudo que é de bom daquela uva vai estar jogado naquele cacho. A insolação, quando você chega nesses locais, você entende. A insolação é essa mesmo, de leste para oeste. O sol vai nascer no leste, quando o planeta acabar, ele para com isso. Mas nasce no leste, morre no oeste. Então você tem que ter a posição que você pega mais sol durante o dia. Né? E você vê isso com muita clareza na Borgonha, muita clareza. Porque você tem inclinação e você vê o sol passar. E o que está atrás do pico não vale quase nada, porque ele pega sol só de tarde, um pouquinho. Então tem diferença do terroir, ainda tem diferença de onde a planta, onde está. A inclinação. Borgonha, você tem uma inclinação e você tem uma diferença de grado. Você entende, né? A parte de baixo é a parte mais Borgonha, controlê. Porque você tem uma inundação, não é inundação, mais água, daí a qualidade é menor. Você tem o Village, que é o primeiro degrau, aí você tem o Premier, você tem o Grand Cru, tem o Premier de novo e em cima para trás você não tem nada. Então essas características pela altura? Pela então altura. Quando você tem um Premier, você tem o Grand Cru... o Borgonha Controlê, aqui, aí você tem o Village, você sobe do Premier, você tem o Grand Cru, o Premier, e aí quando ele faz a dobra, ele cai de qualidade, porque o sol já está virando e já está morrendo. Esse lado pegou o sol inteiro. Aí você vai dizer, mas Vitor, por que nesse meio eles chegam, se eu não me engano, são 240 metros, 270 metros, por que ali exatamente? É a quantidade de água que desce e traz nutrientes. Ele não inunda aí embaixo, nem é seco como é em cima. É uma coisa que os caras levaram 600 anos para entender, 700 anos para entender. Por isso a minha crítica, né? Porque a gente meio que desmerece, por questões financeiras e mercadológicas, o cara que já faz isso há 2000 anos. Né? E tem uma situação que você falou aí agora sobre altitude, que eu tinha dúvida, que eu achava que era defeito, mas eu parei de falar sobre. Defeito dos vinhos são característicos, como o Bouchonnet. O restante é característica. É isso. E aí, característica do vinho, que eu pegava, às vezes eu pegava ele com muita... Fruta. Não, é pimentão. Pirazina, né? Que é aquele aroma de pimentão que tem. Nem gosto, né? No nariz também você percebe, ele queima o nariz. Pirazina e tal. E aí, essa característica, eu achava, pensei mil coisas, mas ela vem da casca e geralmente quando faz mais frio do que o normal. Quando o solo ele é muito frio, traz para a uva. E eu já peguei muitas vezes com vinho chileno essa característica e já peguei também aqui no sul do Brasil. Se você puder fazer uma viagem para o Vale do Rhône, né, que é um vale glacial, as pedras são maiores que esse microfone. O solo é difícil até de andar. Qual é a vantagem dessa pedra? Reter calor. Ela retém o calor. Então você tem amplitude térmica, mas você tem de alguma forma ainda a manutenção de calor, que é interessante por causa de você ter fungo, né? Por causa de umidade. Ele não permite, ali tem vento, bastante vento frio, etc. E você tem aquela pedra retendo calor, que é pedra. E o solo calcário é melhor ainda. Melhor ainda. Entendeu? Então, você vê, não é uma coisa só, é uma coisa tão complexa que às vezes as pessoas cansam. E quando você cansa ou você não quer perseguir esse conhecimento, você não vai se tornar chato, mas você entender o que você falou, agora eu entendi porque que tem essa característica. É isso aí. Tudo tem uma explicação. E é um princípio químico. Não, isso foi injetado na uva. Não, o aroma que você sente, o paladar que você sente, é uma característica química daquela uva por causa daquele solo. E aí eu comecei a entender também que tem outro defeito, outra característica que não é defeito, que é no finalzinho do vinho daquele amargor. E aí eu descobri também, através de estudo ali, que dependendo da colheita, se o vinho começar a oxidar, a uva começar a oxidar antes do processo de maceração, que eles amassam ali ela, né, se não jogar sulfito nela, que aí já começa os processos para mascarar aqueles problemas. Quando é feito a colheita, é feito com máquinas, não é feito de forma manual, que os vinhos da França os grandes vinhos são feitos com colheita manual? Porque você não esmaga a baga antes da hora. Entendeu? Quando você faz a raspagem da baga para ter menos bolinhas, né, menos frutos, você facilita esse processo, entra mais sol. Entrando mais sol, você tem menos umidade. Você tem uma série de coisas que os caras fazem há 2000 anos que para nós é novidade. Então, às vezes, a pessoa que fica meio resistente a esse tipo de coisa é porque ela não entrou ainda dentro do campo científico. Quando ela entra no campo científico, fala assim, entendi porque o cara faz isso. Porque que a colheita manual é grande produção, a colheita mecânica é grande produção. Só que a máquina, não sei se você já viu, ela vem arrancando tudo. Vem galho, vem folha, vem lesma, vem besouro, jogando sulfito formiga, junto, e aquilo tudo batendo ali dentro, de alguma forma você está prejudicando. Por que a pisa humana é melhor do que a prensa mecânica? Esmaga o caroço. Por maior que você seja, mais pesado, o seu pé é completamente diferente, a sua mão, do que uma máquina.
né? Você tem dobra, enfim, você quando pisa, o seu pé se molda aquilo tudo. E você tem menos influência, inclusive, do que vai tornar azedo, que é a grainha, é a semente, etc. Isso tem uma razão. Agora, você não pode fazer isso sempre, mas os grandes vinhos não tem por que fazer. Isso eu conversei com o diretor do Cheval Blanc, foi na época da colheita, ele permitiu que a gente ficasse lá para o almoço com o pessoal que ia começar a colheita, e eu notei que tinha muita mulher. A mão da mulher é menor, entra, não machuca. Quem carrega o cesto é o homem, o peso. Mas a maioria dos cortadores ali eram mulheres, porque a mão entra. E a quantidade também que eles colocam de uva uma sobre a outra também interfere menor, no amassar. Menor, ele não quer amassar, ele não quer estresse. Mas eu estou falando de vinhos top. Os vinhos normais, vai do jeito que tem que ir. E aí começa esses defeitos que hoje você sabe. Então você está adquirindo um conhecimento, e porque você quer não só o conhecimento, você quer perceber e entender, você vai ficando mais crítico. Não tem jeito. É o que a gente falou agora no começo. Eu comecei, a minha esposa, principalmente ela, que me instigou a fazer isso, não porque ela pediu, mas porque eu queria beber um vinho diferente, ela, não, eu quero esse, ela falava, não, poxa, não, pede esse vinho aqui, poxa, aquele vinho igual aquele que a gente tomou. Eu falei, igual aquele, mas por que igual? Ela criou dentro da memória dela uma característica positiva daquele vinho. E aí eu comecei a entender, eu falei, se a gente quiser viver outras experiências, eu tenho que entender o que esse vinho tem de característica que agrada a ela. Que eu acho que é o grande papel que você tem, que vem de vinho, é entender o gosto do cliente. Você pergunta pra ele, né? Geralmente acho que você pergunta isso. Qual a referência de uva que você tem? Qual a referência de vinho que você tem? Qual a ocasião que você quer? O que você vai comer? Você tem que cercar a pessoa de perguntas para você não oferecer para ela uma coisa que ela não vai querer beber. Eu não posso oferecer para sua esposa uma uva que ela, eu sabendo que eu gosto, quando ela diz, ela disser para mim, eu gosto de uma uva mais leve, eu gosto de Pinot Noir, eu já elimino metade da graduação, já jogo fora. Vai ser do meio para baixo. Né? Porque eu não posso dar para ela uma Touriga Nacional, uma Malbec, uma Shiraz, não posso fazer nada disso. Eu tenho que trabalhar do meio para baixo. Ou mesmo que eu insista numa uva com o corpo médio para alto, médio, mas que seja um terroir que não seja tão agressivo. E tem diferença disso? Tem, claro. Você provou a Shiraz. Uma coisa é Shiraz da América do Sul, uma coisa é Shiraz da Austrália. Da Austrália, outra coisa é um Shiraz português ou francês. São 3 coisas. É a mesma uva, mas 3 coisas completamente diferentes. Só quando você prova ao mesmo tempo é que você fala, entendi a diferença. Entendeu? Não tem jeito. Não. Tem uma coisa que eu não entendo. É uma uva. Vou te fazer mais uma pergunta. Eu tô usando essa aula aqui, esse momento, para poder colher de você várias coisas que eu tenho dúvida. A Tempranillo é uma uva que ela é Tempranillo porque ela acaba amadurecendo mais rápido que as outras. Temprano. E eu não vejo nela um potencial de cor e nada. Mas os vinhos espanhóis são vinhos de longa guarda, principalmente os vinhos que são reserva, gran reserva, não estou falando nem criança. Qualidade do material. Como que essas uvas conseguem... Eu não consigo entender característica nela que ela possa ser de tão longa guarda. Porque você deve estar associando a cor da uva e a fortaleza ao tempo de guarda. É tudo. A complexidade... Eu não entendo, assim. Ela é uma uva maravilhosa. Eu gosto muito de Tempranillo. Tem que ter tanino, né? Tanino é o backbone, né? Tanino, a acidez ele é acidez e álcool, mas o tanino dá a linha mestra da estrutura. Se ele tem bom percentual de tanino, não é na cor que isso vai influenciar, ela vai poder guardar. Se eu tenho um grande produtor de uma grande safra, na Espanha, Tempranillo, de uma grande região, ele vai embora. Ele vai durar bastante tempo, por conta de tanino. Você junta acidez, junta álcool, você faz esse composto durar o tempo que tem que durar. São todos? Não são todos. Você pega um reserva, nós estamos falando de 5 anos, 7 anos, só para ir ao mercado. Olha quanto tempo isso ficou guardado, né? Criando estrutura ali dentro, né? Para poder ir ao mercado. É diferente de um Roble, de um normal? Eu vou fazer um agora que tem Roble, criança e reserva. Justamente para provocar, você vê que é o mesmo produtor, é a mesma uva, 3 situações diferentes. Então você vai pegar uma coisa do dia a dia, que é um Roble, né, que eles chamam, o normal. Você vai ter o criança, pelo menos 1 a 2 anos de barrica, dependendo dos 8 meses, e você vai ter um reserva, que vai beirar 5 anos. Eu não botei nenhum gran reserva. 5 anos de produção, de barrica. De barrica e garrafa. Então, eu não botei nenhum gran reserva. Se eu puser um gran reserva, você vai a 7, 8. Eu não estou botando isso, para não ter nem... Porque aí você vai ficar com raiva do primeiro vinho. Só que são características diferentes. E isso acontece. Você vê, é a mesma uva. Agora, é o tempo. É o terroir, é um composto de coisas que você vai apurando a qualidade. É isso que eu falo de história. O vinho Gran Reserva, que você falou, são 7 anos, ele foi colhido em 2020 e ele ainda nem está na prateleira. Você vai estar na prateleira a partir do ano que vem. É isso aí. É como o champanhe de Gano Cuvier, né? São 7 anos. 7.
Antes de qualquer coisa, são 7 anos. E vai ficar parado 7 anos. 7. Até sair. E aí um segredo que um professor meu me Sobre passou, as borras. Então aquilo vai amanteigando, aquilo vai dando uma estrutura tão maravilhosa que a pessoa fala, Vitor, mas os fumantes dali ou daqui recebeu o prêmio. Eu falei, eu sei, meu amigo, mas o dia que você conseguir pegar de um grande produtor, não o que às vezes tem no mercado, mas de um grande produtor, uma Gran Cuvée dessa, você não quer nunca mais beber algumas coisas. Você fica meio arredio, você percebe a diferença. Você bota na boca e fala, nossa, caramba, quem fez isso? Foi Deus que botou a mão? Porque é uma coisa tão divina, tão perfeita, que é difícil você andar para trás. Você quer andar para frente, o que é um complicador. É um complicador. Pro bolso, né? Pro bolso. Não é complicador nem para alma é uma maravilha, mas pro maravilha. bolso é complicado. Tem que ter dinheiro pra isso. Você abrir um vinho de R$300 todo dia. Não dá. A gente está quase terminando o tempo. Nem precisei interferir. Tá. Eu só queria fazer só mais uma pergunta para ele. Não pode, é tranquilo. E aí depois, só para poder pontuar, essa que a gente precisava falar tipo, da sua jornada depois do ateliê, depois Tá. só para poder Tá você bom. faz essa pergunta e Tá bom. depois a gente entra pelo menos nesse assunto. Ok. Tá bom. O critério que você está criando, como é que foi essa experiência com o ateliê, com o Vitor. Tá bom, Tá. pode deixar. O que você quer perguntar? Vamos lá. E aí, Vitor, o que acontece? Eu recebi a dica de um professor e eu tô seguindo ela e tenho encontrado essa... Você tá no restaurante, né? Essas surpresas gratas. Tô no restaurante, peço a carta de vinho, tô olhando. Ele me deu a dica pra gente geralmente ir lá pros vinhos espanhóis. A gente tá falando da Espanha, né? De ir lá pros vinhos espanhóis na carta, porque geralmente eles não são vinhos que saem muito, porque as pessoas vão muito pra Argentina e tal. Argentina e Chile. Chile, Argentina e tal. E aí até mesmo pra França, tomando um vinho francês e tal. Muitos vão pro vinho português, que é fácil. Você fecha o olho ali, você bate. É muito fácil de você encontrar um bom vinho. Mas os vinhos espanhóis, se você tem um pouquinho de conhecimento, você vai ali, tem promoções, tem vinhos excelentes com excelentes preços, saem pouco. Então tem bons vinhos É isso aí. com boas promoções. Eu tenho ido lá e tenho me surpreendido. Por isso estou falando de Tempranillo, eu tenho tomado bastante por conta disso. São regiões, né, países que não é que a gente não tem acesso, mas o mercado te obriga a meio que deixar de lado. Né? Você está entrando já num ponto que você já está procurando alguma coisa fora do quadrado. E isso é que faz a diferença. Você saiu do quadrado e você está andando para o lado do teu jeito. Você está tentando descobrir um negócio que te agrade. De repente Tempranillo me agrada. Sim, uma uva média, boa de beber, tranquila de beber. Tendo em alguns casos ela média para forte, mas eu chamo de média porque ela meio que se assemelha ao Sangiovese. Mas você tem boas opções da Espanha. Tem sim, boas opções. E é o que você falou, às vezes o preço não é tão alto quanto se você bebesse França. França hoje, Bordeaux, barato, R$200, barato. Borgonha, 300 para valer a pena. 300 para valer a pena. Lá, aqui em você, contigo, né? No seu ateliê. Porque nos restaurantes não tem esse preço. Aí você quase dobra. Você quase dobra. Não, eu estou buscando, Carlos, por exemplo, outros produtores de Chablis, saindo dos produtores comerciais, né? Dos 2 ou 3 mais comerciais, e tenho tido boas surpresas, às vezes metade do preço. Sim. Agora sim, vamos lá. Não, tem que tentar o foco, porque isso aí você pode aproveitar e falar a questão do marketing. Eu acho que conecta com o que você está falando. Sim. Não é? E é um assunto importante para a gente abordar. Que é essa questão do marketing, do vinho, das pessoas. Eu posso perguntar de novo para ele. Eu até posso perguntar contigo, né? O vinho é mais barato contigo. Isso. E aí segue, é só para você lembrar de falar disso, para conectar. Tá. Okay. Quer que eu fale pergunte do preço? Que eu fale de novo? Sim. Pode ser? Pode. Então, Vitor, esses vinhos no restaurante não tem esse preço que você falou. Quanto você falou que... Hoje eu consigo um Chablis lá de boa qualidade, R$280 a R$300. Caraca. O Premier era 340. E de produtores que saem dos 3 maiores que se comercializam aqui, que você está bebendo rótulo, né? A gente entra no mérito do negócio do rótulo, porque o mercado te obriga a beber aquele rótulo. Essa semana alguém aqui da Barra me ligou de uma outra loja também, multimarca, um amigo. Vitor, eu preciso de 6 desse produtor. Eu falei, cara, eu só tenho 2. Mas eu tenho desse aqui. Metade do preço. E eu falei, olha, eu estou te dizendo que é um grande vinho. Vou ver com o cliente. Tá bom. Voltou, já esperava. Não, ele só quer dessa marca. Então, na verdade, é o mercado. O mercado obriga ele a beber aquilo dali. Ele não sequer cogitou a possibilidade de experimentar. Experimenta. O Márcio pode dizer, não é tão bom. Eu sei que ele não vai dizer que não é tão bom, porque eu já provei. A maioria dos vinhos ali eu provo. Eu vou botar a boca
para poder ver se aquilo funciona ou não. E, geralmente eu compro uma garrafa, 2 para provar, ou mando para alguém o que você acha e tal. Mas as pessoas são presas ao rótulo, isso é mercado. O mercado te obriga a consumir isso aí. Então, eu brinco muito de Chablis, você tem 2 ou 3 grandes produtores, não. Produtores que o mercado obriga as pessoas a beber. É só andar para o lado um pouco. Você, quando for andar na Borgonha, dependendo do teu guia, ele vai dizer, não vamos nesse aqui, não vamos nesse aqui. Por quê? Porque eles mesmos lá dizem, não, isso é só comercial. Eles falam, que você passa por esses produtores, e eles falam, não, besteira. Isso você tem lá. Eu vou te levar onde não tem. E aí você pega umas surpresas, você fala, pô, mas por que isso não tem lá? Porque é difícil você colocar um rótulo novo. O mercado, a pressão de consumo de mercado, né, de marketing é muito grande em cima desse rótulo. Então você faça a experiência, vai para Borgonha e fala, eu quero um sítio de negócio. E quando você passar, e você vai passar, obrigatório para esses produtores, você passa a falar, mas eu não posso parar nesse produtor, ele vai dizer, não vale a pena. Não vale a pena. Não é porque ele não leva dinheiro nisso, não, é porque não vale a pena. Eles são muito, muito verdadeiros nisso aí. Deixa que a gente vai fazer alguma coisa mais interessante. E aí você vai ter muito surpresas, legal. Entendeu? É isso que funciona. Muito legal. E aí, só para você falar dessa questão da experiência do Vitor, dessa jornada. Tá, vamos lá. E ele começa a falar? Ah, tá, ok. Ou você pode perguntar. Pode perguntar. Mas, Carlos, se eu te perguntar uma coisa, como é que você chegou à loja e como é que é o seu relacionamento? Porque eu lembro que você começou a fazer perguntas no Instagram, não foi? Foi, então. Acho que é muito isso, né? Você se expõe lá na rede e você acaba trazendo pessoas novas. Eu comecei a consumir vinho, comecei a estudar de vinho e a internet, o Instagram, ele começou a me bombardear com influenciadores no mundo do vinho. E aí eu vi você ali falando sobre vinho de forma séria, de uma forma completamente diferente, sem ser algo nichado, um pouco fora e longe daquilo da América do Sul, que todo mundo costuma falar bastante, e você passando a sua experiência. Eu achei bem interessante, tirei algumas dúvidas contigo, assim como eu tirei aqui agora, nesse bate-papo. E, cara, eu fiquei muito curioso e vim aqui visitar o ateliê, vim um dia, você não tava, comprei uma garrafa de vinho, acho que cheguei a vir umas 2 vezes, até eu te encontrar aqui. Você falou com a funcionária lá, com a Dária, você falou sobre a adega. Isso, é verdade. E aí, o que acontece? É isso também, você divulgou que você ajudava a organizar a adega. Aí eu tenho uma adega lá em casa, tem em torno de acho que estou com mais de 200 e alguma coisa garrafas. Uma adega mediana. Muito maior do que a média, né? Mas tem pessoas com muito mais garrafas do que eu. E aí eu precisava organizar, né? Tem lá os países. E aí eu primeiro organizei pelos países e eu vi que não bastava isso. Tem sub-regiões, tem as uvas, tem a safra. Até mesmo antes de conhecer o aplicativo e tal, eu senti necessidade de saber o que faltava na minha adega. Coisa que nenhum aplicativo faz. É isso aí. E de conversar contigo, falar o seguinte, cara, o que você pode me indicar aqui que eu posso comprar para completar a adega? Porque quando eu falei que 200 garrafas parece, né, acima da média, mas quando você começa a ter rótulos que você tem que guardar, que você não pode tomar de imediato, você imagina, se eu tenho 100 rótulos, 150 rótulos ali, que são jovens, que não estão prontos, porque o vinho tem isso, você compra, ele é jovem, aí ele vai ficar pronto, aí ele vai ficar no ápice e depois entrar em declínio. É isso aí. Então, tem vinho lá que tem que guardar, eu tô falando pra você, comecei tem 3 anos no mundo do vinho, e grandes garrafas ali eu comprei agora há pouco tempo, eu tenho que guardar esse vinho por mais 5, mais 10 anos. Como que eu faço para ter... Então, 200 garrafas parece muito, mas não é. Lembra que a gente conversou uma vez, você vai ter que começar a separar, né, os seus vinhos do dia a dia. E sim, né, são vinhos até 5 anos, mais ou menos. 20%, né, que você comentou. É isso aí. E você tem que determinar um percentual. Isso aqui eu vou guardar e vou esquecer. Porque ele vai ficar numa área mais reservada, mais escura, com menos incidência de claridade, e você não mexe mais naquilo dali. É o quanto você quer, assim, é o quanto eu quero aguardar. Você falou, Vitor, eu bebo uma garrafa por dia, ou por 2 por semana, alguma coisa assim. Fazer uma conta, o que você tem que ter de vinhos do dia a dia. Eu acho interessante, o Vitor, também as pessoas começarem a identificar que seja você ou que seja um outro profissional, alguém de confiança para poder comprar as suas garrafas. Porque se a gente está falando que eu vou guardar a garrafa 5, 10 anos, você imagina eu compro uma bomba hoje, uma garrafa mal armazenada, de um mau fornecedor, e aí eu pego essa garrafa, guardo, eu gero uma expectativa nela para daqui a 10 anos eu já comprei ela com defeito, já comprei ruim. Então assim, isso é muito... Vinhos antigos você tem que ter origem, tá? Não só aqui, mas lá fora. Tem que saber lá fora onde estava e aqui dentro com quem estava. Porque senão você tá... O risco é muito grande. Vamos dizer que você compra um vinho com 30 anos de idade.
o risco é grande. Eu vi em você uma seriedade muito grande, assim, uma pessoa que a gente que poderia confiar. Então vim aqui umas 2 vezes, eu te encontrei. E aí você teve, né? Você teve lá em casa para fazer aquela degustação de vinhos. A gente trabalha com eventos, né? E aí você teve lá em casa para poder fazer essa degustação daquelas garrafas, para me ajudar a escolher o melhor vinho. E é isso. E hoje a gente está aqui. Mas você continua... Eu fico muito feliz, Carlos, porque eu estou vendo o teu crescimento no mundo do vinho, né? Você conseguiu ficar livre, né? Você ganhou liberdade, alforria para escolher o que você quer. Isso, para mim, é o melhor dos mundos e o caminho mais simples para você ter a maior parcela de prazer possível no mundo do vinho, porque você não está preso a marketing, a rótulo, a nada disso. Você começou a entender o vinho e começou a aceitar o vinho como ele é. E aí você ganha liberdade, você compra o que você quiser. Tanto é que você agora, né, entrou para o mundo da Espanha. E aí você vai pegar as regiões da Espanha e vai vendo as diferenças, embora seja a mesma uva, Tempranillo, né? Você vai ver a diferença entre as uvas de Rioja, Ribeira del Duero, você vai ver a mudança ali, de uma coisa para outra, e vai dizer, porra, isso é diferente mesmo, embora seja a mesma uva. É o lado do rio, entendeu? A temperatura é diferente, a insolação é diferente, e que bom que você mudou. É isso aí, não ficou preso a um país, a uma uva, a um rótulo. É evolução, parabéns. Valeu. Parabéns. É isso, vamos para cima. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela sua presença, obrigado por esse bate-papo aqui. É muito bom poder conversar com quem gosta de vinho. Isso é uma verdade. Eu fico muito feliz. Muito sempre feliz bom estar contigo, cara. Vitor. Sempre bom estar na tua presença aí. Legal. A gente tem que estar mais junto, tá bom? Com certeza. Fechado. Valeu.